Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Cristiano com mais uma videoaula sobre programação Pascal. Hoje falaremos sobre a estrutura de repetição Repeat Until. Essa estrutura de repetição, ela tem o seu teste, né, a sua condição lógica no final da condição, no final da estrutura, ok? Sendo parecida com a estrutura while, tá? A diferença, basicamente, é que este tipo de looping, né, essa estrutura de repetição, ela executa esses comandos que estão entre a estrutura de repetição, que são os comandos internos, as instruções, executa pelo menos uma vez, mesmo ele sendo falso, ok? Então essa é a diferença basicamente da while. Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu voltar aqui. A while, no caso, ó, ela tem a sua condição no início. Então, quando for falso aqui, ele não vai executar nada das instruções que estão dentro desse while, ok? Enquanto na repeat until, ela só vai verificar se o valor é falso ou verdadeiro no final. Então, pelo menos uma vez, irá executar os comandos que estão dentro do looping. Eu vou pegar esse conteúdo aqui e vou testar no nosso Pascalzinho. Deixa eu só pegar aqui ele. Ok. Tá. Uh, Só para vocês entenderem, o programa ele está pedindo para fazer o seguinte: fazer um programa que apresente a quantidade de números positivos digitados e encerre o programa quando for digitado o valor negativo. Tá. Então assim, ó, o que ele está pedindo é que a gente digite números, ok? E no final quer que a gente mostre todos a quantidade de números digitados, ou seja, a quantidade de números positivos digitados, tá? E para sair do programa, para sair deste loop, a gente tem que digitar um número negativo. Então a gente vai testar agora, ver se realmente está funcionando. Tá. Eu vou digitar 1, eu vou digitar 2, 3, 4, 5. Vocês notem que eu estou digitando vários valores e ele não está encerrando o programa. Ó, 11, 12 e assim por diante. Agora eu vou digitar um número menor do que zero, menos 1. Ok, olha, ó. A quantidade de números positivos digitados foi 13. E foi exatamente 13. 1 até 13. Foi 13 números positivos digitados. A gente pode fazer um outro teste. Por exemplo, vou digitar números aleatórios agora. 25, 40 e 40, 12 e o número negativo. Vocês notem que eu digitei 4 números positivos e o último que foi negativo ele não contou. Tá? Deixa eu só voltar aqui. Tá. Aí vocês me perguntem por que ele não contou o número negativo também, para vocês entenderem. Tá? Eu iniciei aqui, eu criei na verdade duas variáveis, tá? Número e count do tipo inteiro, ok? Iniciei o count com zero, tá? Já iniciei o count com um valor zero. A gente sempre inicia, tá, as variáveis, principalmente aquelas que não vão receber valores, né? No caso, a número vai receber um valor digitado do usuário. Então, o número não precisa obrigatoriamente receber valor. Mas se receber valor, tudo bem, não tem problema. Tá. Aí depois eu abro o repeat, abro a instrução, né, a estrutura de repetição, repeat, e estou pedindo para o usuário digitar o número, e logo abaixo eu estou lendo esse número. Tá? Até aí, ok. Agora eu estou fazendo o seguinte: o count está recebendo ele mesmo mais 1. Tá? Então o count que vale 0 está recebendo 1, agora ele vale 1. Tá? Então cada vez que eu digitar
um número positivo, conte está somando. Cada vez que eu digitar um número, o conte vai somando as contagens, né? Conte vale 1, depois eu volto, digito outro número, tá? Qualquer número. Aí vai lá o conte que vale 1, recebe o conte que vale 1 mais 1, dá 2. Agora conte vale 2, tá? Se eu vim aqui e digitar um número negativo, eu digitei dois números positivos, então conte tem dois números positivos. Agora eu digitei menos 3, tá? Um número negativo. Leu menos 3 e o conte ele vai contar esse menos 3 também. Então conte que vale 2. Recebe o conte mais 1. Então conte agora são 3, porque foi digitado 3 números, tá? Não está errado, tá? Aí o que eu fiz? Como aqui no final da instrução, quando o número for menor que zero, ou seja, negativo, tá? Ele sai do programa e escreve essa instrução aqui abaixo. Ok, essa instrução aqui abaixo está falando o seguinte, deixa eu só aumentar aqui para facilitar. Essa instrução aqui abaixo está mostrando na tela a quantidade de números positivos digitado foi conte, ou seja, conte vale 3. Porém, no final eu coloquei menos 1. Então ele vai mostrar conte, que é 3, menos 1, ou seja, 2. A gente faz um teste para vocês entenderem, porque vou digitar dois números positivos, 2 e 4. Agora vou digitar um número negativo, 6, menos 6. A quantidade de números digitados foi 2. Tá? Por que foi 2? Porque aqui, onde eu estou falando para ele escrever os números positivos digitados, o conte que vale 3 recebeu um menos 1, né? Recebeu uma diminuição de menos 1 para ele voltar a valer 2, ou seja, mostrar apenas dois números positivos. Essa aqui é apenas uma forma de fazer, tem várias formas, mas só para vocês entenderem por que ele não contou, no caso, o número negativo. Tá. Agora vamos fazer um outro programinha. Aqui está pedindo para fazer um programa que lê uma sequência de números e que determine se ele é divisível por 3. O programa encerra quando o número, né, quando for digitado o número 0. Tá, aqui está pedido para fazer um programa que lê uma sequência de números, não diz a quantidade, tá? E ele quer saber se esse número é divisível por 3 e o programa só encerra quando for digitado o valor 0, ou o número 0. Tá, então a gente vai para o nosso Pascalzinho e vamos iniciar o nosso programa. Deixa eu só tirar as instruções daqui. Aqui eu vou deixar inteiro, que eu vou usar apenas uma variável. Ok, então a gente inicia uma variável, vou chamar essa variável de n. Tá? Depois, o n vai receber 0, para a gente iniciar esse n com algum valor. Depois, a gente vai colocar o repeat until. Okay? N igual a 0. Tá. Vou traduzir isso aqui para vocês para facilitar. Repeat, em inglês, significa repita. Em português, melhor dizendo, significa repita. Ok? Until, até. Então ele está pedindo repita até o n for igual a 0. Enquanto o n não for igual a 0, ele vai continuar executando as instruções que vão estar aqui no meio. Ok? Então vamos pedir para o usuário digitar um número. Ok? Digite um número. A gente vai ler essa variável. Depois, a gente vai fazer uma condição, né, porque ele está pedindo para que cada vez que o número for divisível por 3, ele mostre na tela. Então, a gente vai abrir um if, né, um C, e dentro desse if, a gente vai colocar a variável n mod
3 igual a 0. Tá? Até teve um inscrito do canal que perguntou para falar um pouco mais sobre o mod, sobre o resto da divisão, no caso, tá? Para vocês verem que eu tinha feito, acho que na última, não sei se foi na última aula, mas numa dessas últimas aulas eu tinha feito um mod de 2, ou no caso, para verificar se era par ou se era ímpar. Então, quando ele é 2, ok? E o resto dessa divisão por 2 resultar em 0, ele é par. Se o resto dessa divisão por 2 for igual a 1, ele é ímpar. Tá? No caso do 3, ele é a mesma coisa. Tá? A única diferença é que o 3, é que a divisão agora, em vez de ser por 2, vai ser por 3. E o resto, obrigatoriamente, tem que ser 0. Se não for 0, ele não é divisível por 3. Isso pode ser para 4, para 5, para 6, para qualquer valor. Colocando o valor aqui, 5, e o resto sendo 0, o valor só vai ser divisível por 5 se o resto dessa divisão por 5 for 0. Entendeu? Então é bem simples, claro, é sempre bom fazer os testes, mas é bem tranquilo essa questão. Aqui eu vou fazer uma outra condição, que vai ser o end. Por quê? Porque enquanto n, no caso, que vai ser que foi digitado ali, ele for divisível por 3, ele também não pode ser igual a 0. Tá? Porque quando o número digitado for 0, né, igual a 0, ele encerra o programa. Então aqui dentro do if, eu vou fazer duas condições. Deixa eu até abrir mais mais um parênteses. Porque eu quero duas condições. A primeira é que o n vai ser... é que o número, quando ele for divisível por 3, e a outra condição é quando o n for diferente de 0. Tá? Então aqui, ó, se por exemplo eu digitar 3, tá? 3 é divisível por 3, ok? E 3 é diferente de 0, tá? Então, né, den, ele vai fazer as instruções abaixo, com begin e end, tá? A única coisa que eu vou fazer é mostrar na tela o valor que foi digitado. Eu vou colocar bem de fácil entendimento aqui, ó, o número, tá? Número, espaço, depois da chave do aspas simples, vírgula, espaço n, vírgula, espaço, abro mais duas aspas simples, divisível por 3, no caso, divisível por 3, ponto e vírgula. Tá, no caso, o que eu quero aqui que aconteça? Isso aqui vai aparecer para o usuário, tá, como texto normal. Quando eu coloco a vírgula, eu estou concatenando, tá? Eu estou pedindo mais instruções do lado. Então, depois da vírgula, eu vou mostrar o valor de n. Tá? Então, no número, exemplo, o número 3 que foi digitado. Então, vai aparecer número 3. Vai aparecer aqui do lado, número 3. Tá? Vírgula de novo, estou concatenando. Divisível por 3. Tá? Então, o número 3 é divisível por 3. Até posso colocar um E aqui para facilitar. É divisível por 3. Ok? Vamos fazer o teste. Vamos testar aqui, ver se está funcionando. Ok. Isso aí. Vamos digitar um número, por exemplo, 2. 2, será que é divisível por 3? Bom, não é, ele não mostrou texto. Né? O texto que eu pedi ali, não. 3 é divisível por 3? Ó, 3 ele mostrou. O número 3 é divisível por 3.
Ficou junto ali, depois eu separo. Vamos botar o 5. 5 não é divisível. O 6, será que é divisível por 3? O 6 é divisível por 3. E assim por diante. Se eu digitar o 0, ele sai do programa. Ok? Deixa eu só... Então aqui, só deixa eu deixar um espaço aqui para facilitar. Então, como eu mostrei para vocês, enquanto o número for divisível por 3, ele vai mostrando as instruções abaixo. Quando não é, ele simplesmente não executa este if. Ele simplesmente vai pedindo o número, né? Vai pedindo que o usuário digite o número, vai digitando o número, e assim por diante. Então, pessoal, até mais uma dica, que vocês viram aqui que está tudo junto, os textos, né? A gente pode separar eles colocando o write-ln tanto acima quanto abaixo da nossa escrita. Tá? Então, cada vez que o número for divisível por 3, ele vai dar um pulo de linha tanto em cima quanto embaixo. Tá? Então, a gente coloca o write normal, como se a gente fosse escrever, só que em vez de colocar a escrita, né, a gente finaliza com ponto e vírgula. Tá? Vou fazer o teste aqui para vocês. Layer. O exemplo. 1, 2, 3. Ó, o número 3 é divisível por 3. Tanto em cima quanto embaixo ele pulou. Vou continuar. 4, 5 e o 6. Ó, a mesma coisa. 12. Pulou também. E assim por diante. Então, é uma dica para vocês, tá? Se vocês quiserem deixar um pouco mais de espaço, deixar um pouco mais elegante o programinha que está sendo feito. Então, pessoal, era isso, tá? A aula de hoje. Sobre estrutura de repetição, repeat until. Se vocês tiverem alguma dúvida, crítica ou sugestão, pode deixar nos comentários aqui embaixo. Se gostarem do vídeo, cliquem no gostei, favoritem, compartilhem, né, para os seus amigos, para outras pessoas. E a aula de hoje era isso então, pessoal. Agradeço pela atenção de vocês e até a próxima aula. Tchau!